boa noite. Espero que estejam todos bem, me ouvindo. Um prazer muito grande estar aqui em Ribeira do Pombal, meu amigo Rafael. Estou sendo muito bem recebido e passamos um dia aqui muito bacana, onde eu pude conhecer um pouco mais da realidade, né, da vida de um cirurgião no interior. Queria agradecer demais a Rafa aqui pela receptividade e pela aceitação do convite em compartilhar com a gente, né, essa realidade, essa rotina que muitas pessoas vinham perguntando pra gente, né? E acho que hoje a gente vai ter um bate-papo bem bacana. Então, vamos começar com o Rafael se apresentando. Fala aí, Rafa. Olá. Primeiro, um prazer, aceitei o convite de time já de bate-pronto, né? Quando ele me fez o convite, eu já de pronto aceitei. E dizer que já é um sucesso o canal, porque muita gente, até daqui de Pombal, já me mandou mensagem dizendo que já acompanhava, já estava aí, já vendo vocês aí já há um bom tempo, né? Eu me chamo Rafael Bittencourt, eu sou cirurgião geral formado lá no Ernesto Simões em Salvador e cirurgião vascular lá do Dona Nery, onde tive a honra aí de ter o time aí como meu preceptor, né? E aí casou uma coisa com outra, a gente veio fazer aqui umas cirurgias e o time veio conhecer como é que funciona aqui a vida do cirurgião no interior. É isso aí. É diferente o time? É bem diferente. Assim, eu acho que, como o Rafa falou, a gente teve a oportunidade de se conhecer durante a residência, né, de cirurgia vascular e realmente, desde o primeiro momento, Rafael já se mostrou uma pessoa extremamente dedicada, interessada e sempre me trouxe, né, exatamente essa ideia de voltar para cá, né? Eu acho que Ribeira do Pombal é uma cidade de médio porte, não é uma cidade daquelas pequenininhas, mas também não é uma cidade grandona, né? Uma cidade de interior, como aquela cidade do interior de São Paulo, que eu acho que isso é importante de ser ponderado sempre também, né? Existem cidades do interior e cidades do interior, não são todas iguais. Então o Rafa sempre posicionou que tinha vontade de voltar, tá? Então eu acho que assim, a nossa ideia hoje vai ser exatamente ter esse bate-papo para ouvir de você algumas coisas, alguns tópicos, né, que a gente acha que é importante até para você compartilhar com outras pessoas que pensem ou que desejam voltar para o interior. Então, primeira pergunta, Rafa, que eu queria fazer para você, antes da gente falar sobre a sua escolha de vir para o interior, o que é que fez você decidir fazer cirurgia vascular? Rapaz, assim, eu entrei para fazer cirurgia, né? Quando eu formei, eu fiquei mais ou menos uns 3 anos trabalhando aqui no interior, já em minha cidade, e acabei exercendo alguns cargos assim de gestão, né? E uma grande dificuldade que a gente tinha era com o profissional cirurgião. Tipo assim, faltava o pediatra ali, a gente conseguia suprir, faltava ali, né, o outro clínico a gente ia lá, dava um jeito, mas quando faltava o cirurgião eu não conseguia dar aquela resolução, né, dizer assim, não, eu vou dar o jeito aqui. E aí eu resolvi fazer cirurgia. Antes, na faculdade, eu já acompanhava uma cirurgiã pediátrica, a doutora Jesus, foi um exemplo para mim na medicina. E também tinha esse apelo aí, né, da cirurgia pediátrica. Aí fiz cirurgia geral para fazer cirurgia pediátrica. Entendi. Mas o que é que me fez desistir da cirurgia pediátrica, né? Era o desejo de voltar para o interior. E eu ficava, o que é que eu vou fazer como cirurgião pediátrico no interior da Bahia, né? Aqui no norte da Bahia. E aí foi que eu fui, por coincidência, fui para o Ernesto Simões, onde era um hospital que era forte em cirurgia geral e tinha vascular. E tinha uma preceptora lá que era da geral, mas sempre me perguntava o que eu ia fazer. Ela dizia, ele vai fazer vascular. Ela que liga. Ela vai fazer vascular, E aí acabou que eu fui abrindo o olho. Eu falei, rapaz, esse negócio deve ser bom, esse negócio de vascular deve ser bom. E ela tinha um marido vascular, eu falei,
esse negócio de vascular deve ser porreiro. Entendi. E aí acabei que abri os olhos ali, comecei a acompanhar até Valadares, também que era lá Dona Nélia, o pessoal ali, e acabou indo e fui e fiz a vascular. Então poder... você decidiu fazer a vascular na residência geral? Na residência geral. Residência geral. Sua ideia a priori era fazer pediátrica, mas você achava que não ia ter tanta inserção numa cidade que você já tinha certeza que você queria morar. Perfeito. Você falou uma coisa muito interessante que vivendo a dificuldade muitas vezes de encontrar profissionais no interior, o pediatra você substituía, o clínico você substituía, mas o cirurgião era insubstituível. Exatamente. O cirurgião tinha aquela coisa, né? A gente até fazia aquele primeiro atendimento, a sutura, coisa, mas quando era um paciente cirúrgico, não tinha como a gente encarar sem a formação, né? Então, e aí ficava naquela, rapaz, eu tenho que fazer uma coisa para poder fazer a residência, eu vou conseguir aqui, porque o cirurgião consegue ser um clínico um dia, né? E o clínico às vezes não consegue ser o cirurgião ali nesse momento do ato cirúrgico. Perfeito, né? Perfeito. Você trouxe uma coisa extremamente valiosa, né? Uma informação muito, muito bacana, que isso, gente, assim, o que a gente quer é exatamente trazer um pouco dessa realidade, exatamente das dores do dia a dia, né? Porque às vezes quando a gente enfrenta uma situação ideal, né? Você está num grande centro, você está num local onde você tem especialistas e subespecialistas, as dores são diferentes. Quando você vem para uma realidade de uma cidade menor, isso que o Rafael falou é extremamente interessante, porque a dor é exatamente de suprir o básico. E o cirurgião ele é capaz, né, de suprir um pediatra, ele é capaz de suprir um clínico, mas o inverso não é verdadeiro. O pediatra não se faz cirurgião e nem o clínico se faz cirurgião. E isso, nessa situação de muitas vezes dificuldade, eu acho que é muito, muito válida essa informação que você traz. O que você acha que foi, assim, Rafa, o fator preponderante para você saber que você queria voltar para cá, que você queria viver no interior? Na verdade, assim, eu já saí daqui sabendo que eu queria voltar, né? Quando eu saí daqui para fazer o 2º grau, né? Então a busca até pela medicina, porque assim, era uma coisa que me dava oportunidade de voltar. Então já pela medicina já foi uma coisa assim eu quero ter uma formação, mas eu quero voltar para casa. Então eu fiquei 20 anos em Salvador, né? Assim, entre escola e mais tempo do que eu fiquei aqui, na verdade. Mas já era com esse desejo de voltar para casa, né? De estar próximo da família, né? De estar tendo essa vida que você vivenciou hoje aí, que a gente foi lá, fez uma cirurgia, entre a menina arrumar a sala lá, a gente veio, deu um pulo em casa, comeu e voltou, né? E assim, deu tempo para tudo. Deu tempo para tudo, eu acho que... Então, é uma coisa assim, a gente consegue fazer o que a gente faz em Salvador, assim, na medida do possível, né? Menos as coisas mais complexas, mas com a qualidade de vida um pouco melhor. Perfeito. Então, já existia essa clareza do seu retorno, você, assim, soube utilizar um dos grandes benefícios da medicina, que é exatamente essa possibilidade de trabalho em qualquer lugar, e já ciente da sua volta, se preparou para isso. E eu acho que é uma coisa que você colocou aí, que a gente também entende como um fator preponderante e prioritário, né, nesse retorno, é a família. Família. Eu acho que a família realmente, dos fatores que a gente conversa com os colegas, a gente vê que é o que mais traz essa certeza. Para mim, você não deixa dúvida nenhuma do que você queria. Você saiu certo de que você ia voltar. E o fator que foi mais preponderante nisso, exatamente, era a família. Porque a família é o que dá sentido, né? A gente estar próximo à família, para mim, assim, é a coisa mais importante que tem, né? Perfeito. Tá os filhos, tá com pai, mãe, né? E é o que talvez o pai também é o grande sonho do pai, né? Que o filho volte para perto de casa. Seu pai é médico, não? Não, meu pai não é médico. Não tem ninguém médico na família. Eu sou o primeiro médico da família. Então, assim, foi uma coisa... Isso é uma coisa relevante também, porque um dos fatores que a gente identifica também como preponderantes, não só na escolha profissional, mas em relação a essas decisões, é exatamente a presença de um médico na família. Se o pai é médico, se a mãe, se tem alguém, e o fato de você não ter ninguém na família é muito interessante também, porque você
a minha ótica, né? Me corrija se eu estiver errado. Você você tinha a convicção da vida que você queria e quer ter, e você moldou as suas escolhas profissionais em cima disso. Exatamente. Você não fez o contrário. Eu não vou viver a vida que a minha profissão pode me dar. Não, eu sei a vida que eu quero viver e eu vou escolher a minha profissão para que ela se adeque àquilo. Exatamente. Eu acho que essa foi a minha... Né? Você tem a paixão pela medicina e tudo, mas foi a primeira linha foi essa, né? Escolher uma profissão que eu conseguisse voltar para casa, viver bem ao lado das minhas famílias, né? Assim, uma coisa interessante, mano, você falou assim de ser o primeiro da família. Rapaz, aqui tem, você pode ver aí, né? Tem um hospital regional, assim, para a cidade até um hospital grande, né? Tem o UTI NEL, tem, né? Um hospital que tem uma certa estrutura. E eu estava ali por volta do 6º semestre, mais ou menos, e eu dizia, rapaz, eu tenho que conhecer esse pessoal aí, velho. Não tem como ter um hospital desse na minha cidade, eu não conheço ninguém, não tenho acesso. E a maioria dos médicos eram de fora e assim, não tinha, né? Eu falei, o que é que eu vou fazer para poder chegar a entrar nesse hospital, rapaz? Aí eu vou fazer meu TCC nesse hospital. Aí fui, rapaz, com a cara e com a coragem. No dia cheguei lá e para conversar com o diretor médico, o diretor, e para pedir para fazer meu TCC lá, e eles liberaram. Isso no 6º semestre. No 6º semestre. E eles não liberaram, e aí eu falei, não, escreva o projeto que eu assino. E aí escrevi, assim, a única área que eu achei que era mais redondo para colher dados, era a obstetrícia. A única coisa que eu não sabia que eu não queria fazer. Né? E tinha uma coisa do rei de cegonha que estava surgindo, uma coisa assim. Aí eu tinha uma professora na faculdade que era a professora Neila, que era uma pessoa querida. E aí abraçou a causa, vamos fazer, Rafael, vamos fazer você entrar lá. Ela é de lá de Salvador ou daqui? De lá de Salvador. Foi minha orientadora no TCC, né? E me ajudou muito. E ela me mostrando assim que tinha que entrar mesmo, que era aquilo, vamos fazer um projeto para você entrar nesse hospital. E aí entrei e assim, estou lá desde que eu era estudante. E aí, meu primeiro plantão foi lá, meu único emprego assim, formal mesmo que eu trabalhei, que o plantão era meu, sim, foi aqui. Então assim, não tive outro emprego em outro local, então foi sempre aqui. Terminei, no meu primeiro, minha filha tinha 3 dias de nascida quando eu me formei, vim dar plantão, fiquei 3 dias de plantão aí no hospital. E assim, como você pôde vivenciar, é uma paixão que eu tenho, é essa unidade aí, que assim, eu fui criado lá e acaba que venho também retribuindo, né, de outras formas. E você falou uma coisa muito interessante, que a gente bate muito na tecla da iniciativa, sabe? A iniciativa. Então, o que você fez quando você estava lá no 6º semestre foi iniciativa. Você sabia que você precisava se inserir no hospital, você sabia que você precisava de alguma forma se aproximar daquela realidade, você não tinha ninguém, você não tinha pai médico, mãe médico, nenhum parente, e você saiu da sua zona de conforto. Como que eu posso me aproximar? Como que eu posso me inserir naquela realidade? E aí você correu atrás, você utilizou a sua arma naquele momento, que era o seu TCC, para poder propor um trabalho a ser realizado, e lá você entrou, e do 6º semestre da faculdade até hoje nunca mais saiu. Quantos anos já? Já de formado eu tenho uns 7 anos, do 6º semestre, uns 10, 11 anos, né? Nossa, pois é. E hoje o anestesista que anestesiou pra gente era dessa época que eu era estudante lá, né? Você viu o cara comentando lá, né? Que bacana. Quando eu era estudante. Uma história, acho que muito bacana que você traz. Que... Não, e isso eu falo assim, para todos, assim, eu sentia falta, porque assim, eu fiz esse tempo todo, agora não, agora começou, que os meninos começaram a andar, pedir para frequentar o hospital. Tinha muitos estudantes de medicina, os meninos já perto de se formar e ninguém buscava para acompanhar lá. Estudantes de... Não, daqui de Pombal eu fazia faculdade fora, mas que todas as minhas férias eu passava aí dentro, entendeu? E assim, eu senti essa falta do estudante estar lá, tá pedindo, tá vivenciando ali. Hoje não, hoje tem um menino muito bacana, Pedro, que está frequentando, tem a Aline, a namorada dele, e outros. Você sente que hoje há uma retomada desse interesse, dessa participação desses estudantes que nunca se interessaram tanto em participar da rotina do hospital. Voltaram, e hoje eu faço questão de passar isso para eles, porque assim... Não só é uma forma de aprendizado, mas é uma porta que você está abrindo para o futuro, né? Você é da cidade, você fez a medicina e
teve a oportunidade de vir aqui, tá aqui as portas abertas, você não quis, né? Da mesma forma que você recebeu a oportunidade, você faz questão também de dar. Faz questão de dar, e todos que me venham buscar hoje apresento todos os cirurgiões para poder acompanhar os meninos, e aí eu acho que tem que ter esse suporte mesmo, porque a gente recebeu, né? Na nossa época a gente tem que dar para eles, para que eles formem cada vez mais. Eu acho que esse é um dos grandes pulos do gato que a gente pode dar em relação a gente escuta muita dificuldade, né, em campos de prática, e um pulo do gato muito grande corram de grandes centros, porque a verdade é que quando você vai para cidades de menor porte, a chance, né, de um cirurgião lhe dar uma oportunidade, ela é maior, porque como você falou, você tem um hospital aqui, que é um hospital que faz bastante procedimento, faz cirurgia, né, tem estrutura de UTI, Sim. tem estrutura, serviço de cirurgia montado, e você não tem uma faculdade aqui na cidade, não tem. Então, se você tem um estudante aqui que de alguma forma se mostra interessado e chega junto, ele vai ter todas as oportunidades. Eu vou lhe dar um exemplo, onde eu me formei na cirurgia geral, tenho uma relação muito boa lá, e o hospital virou um hospital de Covid, e tem uma residência que é o Ernesto Simões, né? E tem uma residência geral, e os meninos sofreram muito o ano passado, né? Eles estavam no R4, no R2, terminando ali a geral, e no momento deles operarem, veio essa pandemia, e acabou dificultando para eles, né? E eu abri as portas para eles virem para cá. Vieram, passaram aqui a Anne, que está fazendo vascular no Naneri, e Brenda, que também eu acho que quer fazer vascular também. E Anne ficou um mês aqui, ela fez 73 cirurgias em um mês. Ou então, seja, assim, ela adorou. Ela estava em Salvador, quis vir para cá, veio para cá para poder ter essa oportunidade. Sim. Que às vezes num grande centro lá. Residente. Imagina interno. Meu cunhado assim, ele não é interno, ele está no oitavo, acho que é sétimo semestre. E ele vem, a cada 15 dias ele pinta aqui para poder ficar acompanhando. Aí ele treina tórax, ele faz um acesso central. Onde é que o interno vai ter a oportunidade de fazer isso, né? É assim, muito mais difícil na capital, porque você tem... Porque eu tenho um residente, né? Tem ali Fora 10.500 faculdades, 10.500 internos aqui. Então, e que bom que a gente lembrou isso, que hoje a gente é um hospital da SASAB, a SASAB retomou o comando do hospital. E a gente acabou até de abrir o credenciamento para internato, para residência. Então, assim, oficializou essas coisas que os meninos vinham fazer aqui de forma informal, né? Muito bacana. Então, a gente conseguiu fazer isso aí. Eu acho que isso é muito válido, é exatamente desmistificar a ideia de que você não pode ter um crescimento fora dos grandes centros. Eu acho que isso para mim é muito claro. A medicina, ainda mais hoje em dia, com a facilidade de informações que a gente tem na internet, você tem acesso à informação, então você poder utilizar, né, de ferramentas e de estruturas como a daqui, que é muito bacana para você ter mais campo de prática, para você aprender uma via de mão dupla. Né? Eu acho que é muito bacana para o profissional que está no hospital ter esse suporte e também para o cara que vem aprender para poder ganhar isso. Muito legal. Uma coisa que a gente também ouviu bastante em relação assim, à realidade do interior, queria que você pontuasse assim, você já viveu em Salvador há muito tempo, vive aqui, você acha que muda muito em relação a custo de vida, ganhos? Qual é a sua impressão em relação a isso? No interior ganha mais, na capital ganha mais. O que é que você acha sobre isso? Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho assim, o custo de vida é infinitamente menor. Né? Bem menor, assim, aluguel, questão de escola de criança. Quem tem duas, então, tem que estar preocupado com isso aí. Então, é muito menor. Em relação aos ganhos, assim, talvez eu acho que os ganhos sejam equivalentes, mas que você consegue sobrar mais. Porque você gasta menos. Então, você gasta muito menos e acaba sobrando mais. Né? Entendi. E uma coisa também que foi levantada em relação a inserção, né? A inserção no mercado de trabalho no interior, ela é mais rápida? O que é que você acha? No meu caso, eu acho que assim foi mais rápido, né? Assim, eu vim para uma cidade de mais ou menos 60 mil habitantes. A região aqui tem mais ou menos 400 a 500 mil habitantes. As cidades que drenam em relação à saúde
para Ribeira do Pombal, mais ou menos isso. E da cidade mesmo não tem nenhum vascular. Então isso foi mais fácil, né? Eu tinha facilidade de já ter alguma coisa no hospital, né? Assim, então, um vínculo construído lá no internato, não, no sexto semestre, né? Então foi muito mais fácil de esse retorno. Porque eu acho que isso é um grande ponto a ser tocado também, né? Se você traz sua informação objetiva, não, a cidade tem 60 mil habitantes, tem 450 mil na região e você voltou e você é sozinho, fica parecendo que as coisas acontecem para você por conta simplesmente de uma questão epidemiológica. E não é. Eu acho que se você hoje já colhe frutos, né, é porque você começou a plantar lá atrás. Isso aí... Lá no sexto semestre você começou no seu TCC, então assim, hoje você tem essa inserção, claro que o fator epidemiológico ajuda, mas não é só isso. Eu acho que a gente não pode também às vezes ter a ideia de que vou procurar num local onde não tenha, porque lá eu vou me dar bem. Não é tão simples assim. O segredo de se dar bem, time, assim, é o mesmo segredo de se dar bem na capital. É você tratar o paciente bem, é você ser resolutivo, né, buscar sempre ajudar quando você puder. Né, na época da residência lá, você via a quantidade de pacientes que tinha de Ribeira do Pombal na enfermaria. Né? Então, assim, aquilo ali as pessoas que me buscavam, que eu tentava dar uma resolução, que tentava, mesmo na residência, mas a gente tentava tinha enfermaria em paralelo, né? Tinha a unidade de Pombal lá. CCC era Ribeira do Pombal, né? Então, assim, isso você vai construindo sua imagem também, né? Então, cada vez mais você vai, esses pacientes vão dando retorno, né? E vão criando o seu nome. Se a gente chegar no hospital hoje, todo mundo assim, já conhecia, né? Já sabia de quem se tratava e acabava você ali, aquelas pessoas vão ser seus indicadores de pacientes, né? Vão estar sendo indicando para vocês aí. Isso, Rafa, é muito válido porque independente de onde você esteja, o que faz a diferença é esse comportamento. É você ter em mente que você precisa agregar valor à vida das pessoas, né? Seja ajudando numa regulação, seja resolvendo um problema técnico, seja acolhendo muitas vezes, porque o que a gente vê muitas vezes é que falta esse acolhimento. Então, isso independente se você está no interior, independente se você está na capital, se você está em Cleveland ou em Pombal, não muda. Eu acho que isso sim é uma lição extremamente valiosa, porque isso faz total diferença. E claro, você vai colher os frutos daquilo, não só por uma questão pessoal, que eu tenho certeza que a empolgação que você traz quando você fala da sua rotina aqui, quando você fala do hospital que você trabalha, ela é contagiante. A gente vê que você ama estar aqui, que você ama seu trabalho, muito porque você tem esse feedback positivo das pessoas que estão aqui. A gente, né, estava no hospital, todo mundo gosta de você, todo mundo tem uma gratidão com você, todo mundo fala com muito carinho com você. Eu tenho certeza que isso alimenta a sua motivação. Sim, sabe? Você se mantém vivo e querendo cada vez mais continuar esse trabalho, sabe? Isso é muito legal, muito legal, muito legal. É uma coisa também, Rafa, que ficou quase que estigmatizada. Só cirurgião do interior que almoça em casa ou o cara da capital também almoça? Fala aí sobre isso. Rapaz, isso aí é quando o cara fala assim, quer voltar pro interior, a primeira coisa que vem na mente é almoçar em casa, né? Todo mundo cita isso aí, almoçar em casa. Acaba assim que, assim, tem a facilidade de assim, não ter engarrafamento, não ter trânsito, aquela coisa, né? Você tá no consultório ali, consegue, sei como a gente fez hoje, né? Em 30 minutos a gente veio, almoçou e tava de volta lá no centro cirúrgico, né? Então é mais fácil, né? Essa questão de almoçar em casa é satisfação, você almoça melhor, comida melhor, né? Mais saudável e acaba... Vou fazer o contraponto também. Não é que o cirurgião da capital não possa almoçar em casa. Ele pode. Mas eu acredito que efetivamente no interior você ter menos trânsito, você ter menos distância, a celeridade e a impressão que eu tenho aqui é que o tempo do centro cirúrgico, o tempo das pessoas é um tempo um pouco mais tranquilo, né? Você não tem aquela cobrança muitas vezes, né, de um centro cirúrgico que a gente até comentou na live, acho que 2 semanas atrás, que todo mundo que está dentro do centro cirúrgico está pilhado,
todo mundo está acelerado. A sensação que eu tive aqui é que não necessariamente existe. O centro cirúrgico rodando bem, 2 salas funcionando, mas um clima tranquilo, né? Um clima bacana, sem aquele clima de então, você pode sair, almoçar, voltar, tudo funcionou bem, graças a Deus deu tudo certo, as cirurgias foram bem conduzidas, tudo tranquilo, sem necessariamente aquela agitação, aquela coisa, né, da pressa. Então eu acho que o cirurgião da capital também pode almoçar em casa, mas talvez seja um pouco mais fácil para o cirurgião do interior ter acesso a isso, tá? Mas não é impossível. Eu acho que eu consigo almoçar em casa vários dias na semana também, não todos como você, mas eu acho que rola assim almoçar em casa. Uma outra coisa, Rafa, fala assim, o que é que você acha em relação à infraestrutura, né, da atenção à saúde? Se muda muito a capital, o interior, o que é que você tem em relação a isso? Qual é a sua opinião? Muda, né? Assim, aqui a gente vive uma relação um pouco diferenciada para muitos interiores, né? Assim, você vê que já é uma cidade aqui tem 10 leitos de UTI, 7 leitos de UTI adulto desde o ano 2000, né? Por sorte, né? Assim, tinha um cara que era daqui de Pombal e era assessor de José Serra na época. E o cara aí invocou que ia construir esse hospital aqui. Então, assim, enquanto tinha UTI só em Feira, Salvador e algum outro interior, em Pombal tinha 7 leitos de UTI. Já foi antes da maioria dos outros. Sim, muito antes. É, assim, hoje não, você interiorizou muito mais, né? Conquista, Itabuna, Ilhéus, Barreiras, né? Mas aqui, desde o ano 2000, já tem leito de UTI. Então, assim, a gente tem uma estrutura boa. No hospital público que eu te mostrei lá, né? A gente tem leito de UTI, tem UTI neo, né? Tem 2 cirurgiões de plantão, 2 anestesistas, clínico, pediatra, ortopedista. Então, assim, já dá para fazer uma atenção ao paciente de emergência legal, né? Em relação à clínica que a gente foi, você pôde vivenciar lá também, assim, uma clínica com 2 centros cirúrgicos, né? Assim, uma estrutura bacana, moderna, né? Com toda uma aparelhagem nova. Então, assim, dá para fazer uma medicina de qualidade, né? Assim, o público é cada vez mais exigente com a formação do profissional. Você pode ver lá alguns colegas seus que já trabalhavam aqui, né? Com uma formações brilhantes. E, assim, a dica que dá é se preparem que o mercado de trabalho vai ser competitivo e o público cada vez mais exigente. Então, assim, você tem que ter uma boa formação para você dar aquela resposta ao paciente e você ser cada vez mais resolutivo. Perfeito. Eu acho que você, se você pudesse, assim, olhar para o Rafael que trabalha em Salvador e o Rafael que trabalha em Pombal, você acha que a infraestrutura que você tem aqui prejudica o seu trabalho? Você acha que você sente muita diferença ou você acha que você é satisfeito com o que você tem aqui, que você consegue exercer praticamente as mesmas coisas que você fazia lá? Qual é essa sua sensação? Sim, a cirurgia arterial, né? A gente assim, tem esse impasse ainda aqui para a cirurgia arterial da vascular, né? A gente não tem um serviço montado ainda, mas já tem uma previsão da gente montar esse serviço da vascular aqui no hospital público, que tem aqui, e que a gente vai ter aí um arco C moderno, vai conseguir fazer as arteriografias, as angioplastias. Então, isso vem se interiorizando, né? Vem trazendo, os profissionais vão cada vez mais entendendo que não existe medicina só até a 324, né? Vão saindo cada vez mais. E o importante é ser feliz, né? Independente se você está em Salvador, se você está no interior, o importante é você estar feliz com o que você está fazendo. Eu acho que você trouxe 2 coisas muito bacanas, né? Primeiro é que você desconstruiu que o cliente do interior aceita qualquer médico, porque isso fica muito na cabeça das pessoas, né? Que a pessoa, às vezes, por morar numa cidade distante, vivenciou aquela realidade de 20, 30 anos atrás de não ter médico. Então, muitos médicos se posicionavam de uma forma inadequada e viviam. Hoje em dia, você percebe que o próprio cliente, o próprio paciente não aceita mais isso. Ele quer um médico de qualidade, muito importante esse seu depoimento. E segundo, que além de um médico de maior qualidade, nós vivemos um processo de interiorização. A medicina, não, no caso da gente aqui, não vai só até a 324, que é a BR
que é mais famosa aqui em relação a Salvador, né? Liga Salvador e Feira, vai mais além, sabe? Então isso é muito bacana, porque a sensação que eu tenho hoje, a gente estava operando e eu falei, olha, o que a gente está fazendo aqui é a mesma cirurgia que a gente estaria fazendo em Salvador, com estrutura parecida, com anestesista, com suporte bacana hospitalar. Claro, vai ter, como você falou, puxando para vascular, determinadas patologias que ainda, eu achei muito bacana que você falou, ainda, você não falou que não tem, você falou ainda não tem, ou seja, vai ter, em breve vai ter. Então, isso mostra pra gente que realmente a realidade do interior é totalmente passível da pessoa trabalhar, da pessoa ser qualificada, de ter um mercado de trabalho bacana, de conseguir fazer várias coisas, né? Não ter aquela ideia de que só vai poder só fazer pequenas cirurgias, né? Uma sutura, não, está crescendo, além de já estar grande, está num viés de crescimento. Sim. Eu acho que isso é muito, muito, muito bacana seu depoimento. É uma pergunta bem pessoal. Com tanta vivência no interior, você acha que aqui a política interfere mais do que na capital? Você tem a sensação? Porque eu acredito que para muitas pessoas que estão de fora, quando escutam que o Dr. Rafael vai voltar para o interior, né? A primeira frase que vem à cabeça vai ser prefeito. Ele vai ser prefeito de Pombal. Qual a sua opinião em relação a isso? Você acha que o médico no interior ele precisa ser político? O médico no interior ele pode ser só médico? O que você acha? Não, de maneira nenhuma. Não, assim, nunca tive essa pretensão assim, de entrar para a política e eu sempre procurei ficar distante, de me posicionar assim, eu sou lado A, lado B, porque assim, o que eu acho que importa é o meu profissionalismo, né? Se servir o profissional Rafael tá ali para servir a população, ótimo, independente de quem esteja no comando, eu vou estar lá, vou fazer meu trabalho, o meu melhor, mas não ponho minha imagem relacionada a nem lado A nem lado B, justamente por isso, porque assim, eu não tenho pretensão de sair do serviço público, sair do hospital, sair de lá. Então eu acabo ficando... E você não acha que é obrigatório, né? Porque não, de maneira eu nenhuma. sei que quando você fala para as pessoas, vou para Pombal, se para mim falam quando, vou lá, Rafael é prefeito, que dirá para você? Eu acho que fica muito estigmatizado, né? Que por muito tempo os médicos que iam para o interior, os cirurgiões que estavam no interior, eles eram taxados como político. Não, Rafael tá voltando para ser, tipo, é como se a boa prestação de serviço, né, de um cirurgião no interior, ela tivesse atrelada a uma campanha política. Sim, não, o cara atende bem as pessoas, ele mas, faz o trabalho que ele quer você ser. tem que se posicionar, porque as pessoas te cobram. Eles tentam entrar nesse seu lado. Então, assim, a partir do momento que você não dá espaço para isso, você faz seu trabalho de maneira ética, profissional, então as pessoas até acabam ficando constrangidos em tentar te abordar em questão de quem vai votar, as coisas acaba ficando um pouquinho à parte. Eu acho que isso é mais uma informação muito importante que você traz, de mais um estigma, porque eu acho que isso é bem frequente, dessa ideia de que o cirurgião que volta para o interior, o ortopedista, o vascular, tem essas pretensões que quebrou essa barreira também. Outra coisa, fala sobre a rotina do que você encontra, que você me falou uma coisa muito interessante. Fala aí, eu vi que Vitão tá assistindo a live sobre as motos. Vitão. Vitor aí é um ortopedista, grande amigo nosso, né? Vitor foi colega de escola, Vitor foi um grande amigo. E eu tava comentando com o time aqui, a gente recebendo uma ligação aqui do hospital para comentar algum caso aqui. E eu falando que é impressionante assim, a quantidade de trauma da ortopedia relacionada ao acidente de moto. Né? Eu acho que fratura lá no hospital acaba de 10, 9 relacionada à moto. Aí eu brinquei com o time, se acabar a moto, os ortopedistas estão desempregados, né? Mas não é isso, a gente sabe que não acaba, que é uma coisa que vai ser aí para... Aí eu lhe faço a pergunta, era por acaso diferente do que a gente vê no HGE? Não é. Não é. Não é a mesma coisa, Mesma coisa, sabe? Eu acho que essa informação também é bacana, porque a realidade do Hospital do Trauma
lá em Salvador, de onde a gente veio, era muito semelhante também, a gente ficava traumatizado, a gente falava, rapaz, eu não vou andar numa moto, porque é recorrente, e assim, a vivência que você trouxe aqui é a mesma coisa, a rotina muito semelhante também, sabe? Eu achei bem interessante quando você falou isso, não, ó, o Vitão tá vindo pra cá, viu, pra pegar esse emprego da moto. Outra coisa, Rafa. Sempre bem-vindo, sempre fui convidado para vir para cá, mas nunca quis. Ele é de Paramirim, né? Paramirim, o interior dele é Paramirim, ele fala. Uma coisa aqui, quais são as áreas, Rafa, que você trouxe a ideia, você trouxe a lembrança que você pensava em fazer cirurgia pediátrica e que você, na verdade, pensando já em voltar, preferiu trocar por vascular, né? Quais são as áreas que você acha que tem mais inserção no interior? Interessante, viu, time? Que isso aí, rapaz, me aconteceu que o hospital passou por uma ampliação agora aqui, né? E aí, logo em março, quando eu voltei, inaugurou agora a UTI NEL e precisando de um pediatra. Adivinha o que está precisando? De um cirurgião pediátrico. Né? Então, assim, aquele negócio que me parecia 3 ou 4 anos atrás impossível de que precisasse aqui um dia. Hoje a gente está com esse impasse, precisando de um cirurgião pediátrico e você é vascular. E eu sou vascular, tá vendo? Então, não dá pra gente prever o futuro, né? Então... Isso, porra, rapaz, que negócio, assim, também as pessoas ficam muito ansiosas em relação ao mercado de trabalho. Ah, eu quero fazer tal coisa, mas eu tenho medo de mercado de trabalho. Mais uma vez você está trazendo um depoimento de vida real que, assim, né, quando que você imaginaria, né, que você estaria na sua cidade e a especialidade que você a priori pensava em fazer e que não quis fazer ou preferiu fazer outra por uma questão de inserção, tá aí, com a demanda na cidade precisando, Sim. Ou seja, o mercado muda. O que o Rafael vivenciou há 10 anos atrás, com 5 anos muda, então isso é muito cíclico, então é meio complicado às vezes você fazer certas escolhas só levando isso em consideração. Exatamente. Eu acho que são várias coisas que devem entrar, mas não é só o mercado, não é só a realidade. E o que você vê hoje hoje, né, gente, na realidade atual, como assim as especialidades cirúrgicas que mais têm inserção aqui no interior? Eu acho que a vascular e a urologia vascular e uro disparado por conta que não é só o centro cirúrgico, né? Você tem a questão do consultório, tem a questão de exames, tem a questão de procedimentos, pequenos procedimentos, né? Eu acho que a vascular e a uro das especialidades, e a ginecologia, né? Que é a especialidade cirúrgica também, né? Eu acho que são as 3 aí. Minha impressão também é que o oftalmo vem forte também assim em relação a isso, porque você consegue estruturar, né, um centro cirúrgico numa cidade de menor porte, tem muita demanda de paciente, tá? A quantidade de procedimentos ela é ampla também, então acho que vascular, uro, GO, oftalmo, a própria cirurgia geral, né, naturalmente o centro, né, do plantão, é o centro da atenção muitas vezes nos atendimentos também ambulatoriais, muita colestectomia, cirurgia de hérnia, então tem várias opções que tem volume também. O Vitão falou que quer fazer artroscopia, dá para fazer aqui. Dá para fazer. Já tem todo o material aqui para você. Quando você quiser vir, você me fala. Uma coisa, Rafa, que a gente conversou bastante também, eu queria ouvir sua opinião. Fala um pouquinho sobre empreender no interior. O que é que você acha? Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que dá? Eu acho que tenho certeza que dá. Você viu o tamanho do empreendimento que a gente foi hoje? Então, assim, o cara... Uma clínica que eu trabalho aqui, né? Uma clínica muito bem estruturada. O cara pensou lá atrás, 10 anos atrás, aquilo ali. Né? É uma clínica muito grande, muito bacana. E dá para empreender, sim. Assim, tem muito espaço, muito paciente precisando. Então, dá para você empreender na medicina, dá para você empreender fora da medicina. Tem muito espaço para você fazer. Então, eu acho que assim, a questão do empreendedorismo ele é muito mais da pessoa pessoal do que do lugar, do que da especialidade, do que da profissão, né? Eu acho que a ideia é exatamente desmistificar isso, né? Que às vezes a gente fica atrelando nossas escolhas, nossas convicções em relação ao local que nós estamos, e não é verdade. Você pode estar em qualquer local e você ser um profissional de sucesso, você ser um empreendedor de sucesso. A gente tem aqui vários exemplos na cidade realmente que motivam em relação a isso. Bom, meu amigo, eu acho que eu gostaria de lhe agradecer de verdade. Eu acho que assim, a gente conversou aqui sobre várias coisas
A gente conversou sobre várias coisas que foram bem relevantes. Suas meninas já estão chamando aqui. Eu acho que para mim foi um dia muito bacana, foi enriquecedor. Espero que possa voltar aqui outras vezes. Eu acho que essa convivência com você e essa convivência com essa realidade é muito bacana. Espero que a gente tenha atendido a expectativa, né, das pessoas que gostariam de ouvir um pouco, de conhecer um pouco dessa realidade. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e estou sempre disponível aí. Se precisar de uma passeada no interior, estamos aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais. Eu agradeço a companhia aí, time. Foi muito bom operar hoje com você. A gente com certeza terá outras oportunidades. A gente vai fazer outras vezes aqui, sim. Muito bom. Obrigado, Rafa. Obrigado a todo mundo que acompanhou, tá? Um abraço a todos e contem com a gente e vamos em frente. Tchau, gente. Boa noite.